Let's bow. I'm about to go, we're doing better. If I ever lose, I don't know. Still never. If I ever lose, I don't know. We're doing better. Hitting the road was a gun. Bigger, bolder, faster. Going to the maximum. Going to the maximum. Going to the maximum. Bigger, bolder, faster. Going to the maximum. Going to the maximum. Going to the maximum. Bigger, bolder, faster. This let it go. I can let it go. This let it go. I can let it go. Thinking too much. Because it's too much. Don't you gotta go? Cause I gotta go. Let it drive on full power. Never hit the brakes, no cover. I gotta go, I gotta get. I'm on the way to get to full power. But the game, first base, MVP, I say GG. And even if you still don't get it, just wait, I'm about to go like bigger, bolder, faster. Going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. Bigger, bolder, faster. Going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. Bigger, bolder, faster. Let's bow. I'm about to go, we're doing better. If I ever lose, I don't know. Still never. If I ever lose, I don't know. We're doing better. Hitting the road was a gun. Bigger, bolder, faster. Going to the maximum. Going to the maximum. Going to the maximum. Bigger, bolder, faster. Going to the maximum. Going to the maximum. Going to the maximum. Bigger, bolder, faster. This let it go. I can let it go. This let it go. I can let it go. Thinking too much. Because I'm too much. Don't you gotta go? Cause I gotta go. Let it drive on full power. Never hit the brakes, no cover. I gotta go, I gotta get. I'm on the way to get to full power. But the game, first base, MVP, I say GG. And even if you still don't get it, just wait, I'm about to go like bigger, bolder, faster. Pessoal, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Arara em Foco. Nosso muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia nos liberar, por poder permitir que a gente esteja de volta com você nesse bate-papo gostoso de todas as noites de quinta aqui no nosso podcast Arara em Foco, tá bom? Desde já, agradecer a sua enorme audiência, a você que já vai compartilhando. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, compartilha, deixa seu like também e interage com a gente. Hoje temos uma convidada especial. Estaremos hoje falando aí um bate-papo gostoso, contando uma história aí de vida e, claro, uma história de grandes superações e conquistas, que com as bênçãos de Deus a gente sempre chega a lugares cada vez maiores. A nossa convidada hoje é a Rosiana Pedrosa, que vai falar um pouco da história dessa farmácia tradicional aqui na nossa cidade e da sua família, que tem ajudado, como diz assim, a saúde de muitas pessoas. Rosiana, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast Arara em Foco. Obrigada, boa noite, Inácio, boa noite, Franklin, e boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer esse convite, dizer que é uma honra poder compartilhar com todos vocês a história de vida da minha família, né? E um pouquinho da nossa experiência no empreendedorismo com a nossa drogaria Pedrosa, que já existe há 29 anos. Olha aí, uma história de vida, não só da família, mas da drogaria também. Mas para a gente iniciar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua biografia, que é para que a gente pudesse conhecer um pouco de você. Então, eu me chamo Rosiana Pedrosa, né? Desde 2016 que trabalho na drogaria Pedrosa, embora ela já exista há 29 anos, a gente se formou, eu e minha irmã, e desde então a gente toma conta, né? E é isso, mas assim, a história da drogaria Pedrosa, ela começou meio que de repente. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 6 anos, e aí minha mãe ficou com 4 filhas, todas mulheres. Foi bem difícil, mas Deus manda anjos, a verdade é essa, Deus manda anjos, né? E primeiro ela teve o apoio da minha avó, só que 2 anos depois minha avó faleceu também. E aí ela tinha um vizinho que tinha uma padaria, que inclusive hoje é nosso vizinho novamente, né, que é Milton. E ela estava muito apertada financeiramente falando, né, não sei o que fazer. Aí ele deu aquela ideia: por que você não abre uma farmácia? Aí ela: mas eu não sei nem ler receita. Naquele tempo era um pouco mais fácil, né, hoje em dia é mais burocrático. E ela ficou com aquilo na cabeça: eu vou fazer isso. Vai dar certo.
Minha avó tinha deixado um carro para ela, um Uno, me lembro como hoje. E ela vendeu aquele Uno, quebrou um quarto da casa e abriu a farmácia bem pequenininha. Como eu disse, Deus manda anjos, né? Antes mesmo da farmácia, mãe sempre pôde contar com a ajuda fundamental de Nino Duarte e Lourdes. Então, eles foram... Mãe ia fazer feira em Araruna, Caçamba de Dentro, ele levava ela no caminhão e tudo, que na época ela tinha uma loja de confecção de presentes e confecção de roupa íntima. E aí, Nino levava ela fazia feira e tal, e quando ela disse, Nino, estou com vontade de abrir uma farmácia, o que você acha? Rosilda, vamos para Campina agora comprar um remédio. E comprou prateleira, ajudou ela, né? Na verdade, em tudo, ele foi um irmão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo como ela era mulher, e naquele tempo era um pouco mais difícil, ele tinha muita influência em todos os lugares de influência, poderia, tipo, comprava, a mãe pagava, mas ele tinha um nome. Então, assim, ajudou demais. Ele deu mais do que dinheiro, eu diria. Ele deu toda a ajuda, todo o apoio, e mãe conta isso emocionada, porque ela sempre diz, ele já faleceu, mas ele sabe o quanto ele me ajudou. Então, Nino Duarte e Lourdes foram fundamentais no início da história da Drogaria Pedrosa. E aí, Nino ajudou ela, tal, ela montou a farmácia e começou pequenininha, né? Indo lá, ela diz até hoje. Meu primeiro cliente foi um homem que ia passando no cavalo, era uma vaquejada aqui em Arara, me deu uma dipirona. Então, assim, foi bem... Ela lembra de tudo isso. E a gente super pequena, na verdade, só uma irmã minha que, na época, ficava com ela. E começou pequeno, e vamos lá, vamos comprando aqui, vendendo aqui. Tinha outras farmácias maiores. Mas, assim, mãe sempre foi uma mulher, é uma mulher, que eu admiro muito, porque ela é muito honesta, forte, firme, braba, mas, assim, firme, sabe? No sentido de ter coragem. Eu não sei se eu teria a coragem que ela teve. Então, ela é uma mulher de fibra, muito forte. Ficou viúva com 37 anos, 4 filhas, e arregaçou as mangas e foi fazer o que tinha que ser feito. Nunca teve tempo ruim. É para trabalhar, vamos trabalhar. É para fazer isso, vou fazer isso. Que eu tenho que dar comida às minhas meninas, né? E eram 4. São 4. Então, assim, é um exemplo de honestidade e fé e garra que eu busco, eu e minhas irmãs, nos inspirarmos nisso. E aí, a gente sempre tentou fazer farmácia, até que duas de nós fizemos, né? E aí, mãe ficou, na verdade, mãe ficou na farmácia por muito tempo. Só que quando chegou a época da pandemia, a gente se assustou, porque ela tem algumas doenças, né? Algumas comorbidades. E aí a gente, não, a senhora não pode mais ficar à frente, pelo menos não agora, porque foi aquele susto para todo mundo, né? A pandemia, né? Ela hipertensa, diabética, e foi aí que ela se afastou um pouco. Mas, agora com os netos e tudo, ela realmente não fica muito tempo lá, não. Mas por muito tempo, ela não reclamou, não, quando vocês deram assim, não, a senhora vai ter que ficar um pouquinho afastada. Ela Na não verdade, tentou teimar ainda, não? Eu até hoje eu fico, mãe, volta, porque ela tem uma memória muito boa, tudo, sabe? Só que ela, na época, a gente ficou isolado 4 meses. Isolou ela 4 meses e não saía pra nada. Aí até que ela pegou o Covid em casa, sem sintoma nenhum, fez um teste por acaso e já tinha tido. Tá vendo? Mas, assim, ela também se assustou muito, entendeu? Hoje ela cuida dos netos e tal, então, da casa, algumas coisas, então realmente não... Mas de vez em quando vai, mas ela não fica tão ativa. Aí ficou eu e minha outra irmã, tomando conta. Hoje, a nossa empresa, eu sempre digo assim, que eu também tenho... Está crescendo em número de funcionários e tudo, e a gente vai aprendendo, né? Com o tempo. Começamos com um funcionário, e hoje a gente tem, graças a Deus, alguns... E é muito bom porque você consegue ver a conquista dos outros. Aqui em Arara tem muitos empreendimentos, muitos empreendedores que dão oportunidade aos outros. Quando eu vejo um funcionário meu conquistar uma casa própria, uma moto, é muito bom, é muito prazeroso. Agora eu tenho vários também que estão estudando. Então, assim, para mim, para nós, todas nós,
muito bom, um orgulho poder ter sido uma inspiração ou ter dado força para aquilo, entendeu? Então, assim, ver que a gente está ajudando as famílias, as pessoas. E, assim, a gente na cidade, graças a Deus, foi conquistando aos poucos muita credibilidade. Eu sinto o carinho de muitos clientes, sabe? Mandando mensagem para mim. Rosana, aquele remédio que você me ajudou e tal, nossa, deu super certo, o tratamento foi ótimo. Então, assim, é muito prazeroso. Claro que trabalhar no comércio tem seus estresses, né? Tem a correria e tudo, mas o prazer de ajudar as pessoas, de ter aquele contato, é muito gratificante, entendeu? Então, assim, eu tenho clientes maravilhosos, tenho funcionários excelentes e tudo isso foi voltado a essa história de vida da minha mãe, que com muita garra, muita determinação, a gente, graças a Deus, hoje, como você disse, é uma das farmácias que mais cresce aqui na região, né? Na cidade, na região, e graças a Deus a gente tem muito cliente fiel, muito cliente que gosta, não só do nosso atendimento, do nosso acolhimento, e isso é muito prazeroso. Muitas vezes a pessoa, até assim, pelo costume de já ir ali sempre, pegar amizade, se sente até como uma família, né? O jeito, com certeza, né? com Já certeza. O tratamento já é diferente até com vocês, né? Tem gente que já chega, se a gente não brincar com eles, não tem aquela... Mas, rapaz, hoje mesmo chegou uma cliente e disse assim, eles não vão me pedir o bolo, não? Que ela sempre traz bolo. Aí ela, eles não vão me pedir o bolo, não? Ei, tem o bolo, rapaz. Então, assim, sempre tem uma brincadeira, uma coisa que chama a gente, sabe? Um carinho. É muito gratificante, muito gratificante. E os funcionários também, eles são como irmãos para mim, eu digo sempre, porque eu convivo mais com eles diariamente do que, às vezes, com minha própria família em casa. Porque são 8 horas diárias, né? Seguidas com eles e tal. Então, é muito prazeroso. Eu particularmente, amo o que eu faço. Eu costumo dizer assim, que você precisa gostar daquilo que você faz. Teve uma época que minha mãe, ela cogitou, Rosana, por que você não vai fazer medicina? Não quero não. Eu sou muito satisfeita com a minha profissão. Eu amo ser farmacêutica. Talvez eu não gostasse de atuar, porque a área da farmácia, ela é um leque de oportunidades. Pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar em indústria, enfim, tem uma gama de oportunidades. Mas eu gosto do contato com as pessoas, com o cliente. Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de drogaria. Então, assim, gostar do que você faz é fundamental. Como você disse, assim, eu espero que essa história ela inspire muitas pessoas, no sentido de ter foco, ter determinação. Às vezes, pronto, muitos funcionários vão, a gente sempre diz, vamos passar um tempo de experiência, ver se você se adequa à empresa, e a empresa também é você, né? Então, assim, não é fácil você trabalhar em nenhum lugar. Você precisa ter coragem. Você precisa ter garra, você sabe? Não ser aquela pessoa que, às vezes, você tem um funcionário que é um pouco devagar, mas ali eles aprendem tanto. É interessante, como eu acho muito legal quando eu vejo um funcionário que chegou tímido, calado, e depois ele se desenvolve de um jeito, não só na parte técnica, mas a parte dele mesmo. Nossa, como essa pessoa mudou. Então é muito gratificante ver que eu pude colaborar com aquilo ali. Entendeu? Então, assim, vai além vai além de um comércio, sabe? É uma profissão que eu gosto muito porque eu posso ajudar as pessoas, tanto internamente como os meus clientes, ajudando eles no bem-estar, obviamente, que a farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Então, assim, é bom saber que você está ajudando as pessoas, que as pessoas estão gostando do seu trabalho, é muito gratificante. Muito, muito gratificante mesmo. Eu, particularmente, amo o que eu faço. Importante, assim, a gente ver a forma como você fala, porque, assim, muitas vezes o pessoal tá no comércio ali, pensando... Claro, todo mundo pensa na parte financeira, mas eles não colocam, né, o bem-estar do atendimento, a população, o bem-estar de seus funcionários, porque um funcionário, quando ele está bem, ele atende bem, ele passa aquela jeito simples para as pessoas do atendimento, mas um jeito gostoso, né? Que um afego muito grande com as pessoas. E como você falou aí, a Farmácia Pedrosa ela já tem uma história muito grande. Mas como foi esse salto, esse pensamento? Olha, a gente hoje tem aqui o nosso estabelecimento, mas vamos começar a evoluir, vamos começar a crescer.
Como é que foi aí o pensamento aí para fazer esse salto? Boa pergunta. Demorou um pouco para a gente entrar num consenso de abrir a primeira filial. Por quê? Porque, na verdade, não era muito do interesse de manhã e da gente, enfim, vamos ficar na matriz mesmo e tal. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar na farmácia básica, no município de Casserengue. E eu chegava em casa e sempre dizia assim, poxa, Casserengue precisa, as pessoas são muito... Eu ia trabalhar na farmácia básica, mas eu via que sempre não tinha todos os medicamentos lá, obviamente, que é a farmácia básica, e as pessoas quando iam comprar, às vezes não tinha que se deslocar para outra cidade e tal. Aí eu tive essa ideia, eu falei em casa, mãe, eu acho que lá dava certo a gente abrir a nossa primeira filial. Mãe é muito forte, o que é que a senhora acha? Eu meio temerosa, ela, vamos. Só tem coragem? Vamos. Então, assim, ela é corajosa, coragem com ela mesmo. A palavra, o sobrenome dela é coragem. Para ela, né? Não tem obstáculo. E aí a gente abriu a primeira filial em Casserengue por isso, porque eu trabalhando lá, eu percebi que as pessoas, inclusive às vezes eu ia entregar na casa de alguém, porque não tinha, não, então amanhã eu trago para você, entendeu? Aí foi vendo isso. A necessidade da população. A necessidade da população, exato. E aí foi nossa primeira filial. Depois, a gente abriu outra filial aqui em Arara, também teve essa oportunidade, a menina ia fechar e ofereceu, e a gente, graças a Deus, está dando super certo também no começo da cidade, e abriu depois a nossa terceira filial em Pilões, não tem muito tempo, foi em julho, mas que graças a Deus também está dando muito certo, e vamos abrir agora, futuramente, em Remígio, né? Então, assim, é aos poucos, mas, assim, é muito gratificante, porque, assim, a gente já tem aquela metodologia de atendimento, a parte administrativa, entendeu? A gente já pegou mais ou menos o jeito, entendeu? Então, assim, fica mais fácil. Mas a primeira filial foi mais por isso. Quando eu vi a necessidade, eu meio desencorajada, mas aí conversar com a mãe, elas, vamos abrir. E pronto, deu super certo. E isso é importante porque quem está em casa agora acompanhando a gente já viu o seguinte, com a dona Rosilda não se cria obstáculo, não tem barreira, que elas enfrentam. Ela enfrenta. Desde que eu me entendo de gente que se tem um sinônimo de coragem, é minha mãe. Nunca vi ela de cabeça baixa, nunca vi ela ter obstáculo com nada. Como eu estou dizendo a você, ela começou... Porque, assim, o nome Bandeira, Rosilda Bandeira, é muito forte, né? Assim, na cidade. Ela poderia até colocar outro nome, né? E não... Rosilda Bandeira é um nome que, assim, na verdade, os bandeiras, eles tinham um poder aquisitivo muito alto na época, antigamente, né? Meus tios e tal. Só que mãe não. Ela não tinha, só tinha o nome. E aí ela teve que vencer aos poucos, como eu disse a você, né? Ela teve que vencer sozinha, com coragem, eu ia perguntar com os anjos. Porque o nome, né? Porque naquele tempo é muito tradicional, família tradicional, nome muito forte na cidade, né? Isso mesmo. Mas ela tinha só literalmente um nome. Mas ela foi lutando, galgando. E outra coisa, mãe sempre teve muito medo, assim, de repente eu posso morrer e as minhas filhas vão viver de quê? Então, ela sempre ensinou isso a gente. Vamos fazer alguma coisa. Eu, com 14 anos, eu e minha irmã, Rosana, gêmea, que é gêmea comigo, ela abriu um salão pra gente. Salão de beleza. A gente trabalhou no salão de beleza por 9 anos. E tinha quem dissesse, mas vocês vão trabalhar no salão de beleza? Vocês têm coragem? Como se aquilo ali fosse pouco. O quê? Agora? Pronto, fomos para Campina, íamos e voltávamos, eu e minha irmã, todas as noites, no ônibus da prefeitura, ia para o curso, voltava, de manhã ia estudar, também nunca deixou de estudar, isso é muito importante. Nunca, por mais que a gente trabalhasse, sempre trabalhei desde os meus 13 anos, ela sempre incentivava a fazer questão de estudo, não era muito de cobrar, mas tinha que passar de ano. Então, assim, isso é muito importante porque constrói a personalidade da pessoa. Eu sempre digo isso. A minha história de vida, a história de vida que a minha mãe nos proporcionou, a minha e minhas irmãs, ela construiu a minha personalidade. Porque não vale de nada você... porque eu tenho isso, tenho aquilo... todo mundo é igual.
As pessoas elas sempre devem ser tratadas de forma igualitária. Então isso é fundamental na vida do ser humano. Manhã nunca perdeu a fé. Ela tem muita devoção em Nossa Senhora da Conceição. É tanto que em todas as nossas lojas tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ela sempre ensinou isso a gente. A ter pé no chão, certo? E se for para trabalhar, vamos fazer de tudo. Eu lembro que eu estudava e mesmo assim não era fácil para ela. Ela tinha farmácia, mas ainda não era fácil. E a gente fazia trufa para vender. Ela fazia, eu e minha outra irmã montava e vendia, né? E por muito tempo para ajudar nas despesas da universidade, que também não eram fáceis. Aí, assim, tudo isso vai construindo a sua personalidade, entendeu? Vai construindo o ser humano que você é, certo? Pelo menos eu me orgulho muito de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Graças a Deus está numa situação melhor. Mas, assim, também nunca senti falta de nada, porque ela nunca deixou sentir falta de nada, sabe? Mas eu sempre fui muito pé no chão, me considero muito pé no chão, graças a tudo isso. A ter vindo lutado, batalhado como ela, que foi esse o exemplo que ela passa pra gente. De luta, de batalha, de conquistas. E vamos por aí. Se Deus quiser, vai ter muito mais conquistas, né? Mas sempre com o pé no chão e com fé em Deus, que vai dar tudo certo. Você está aí com o nosso podcast Arara em Foco, bate-papo hoje muito importante. Então fica ligado, acompanhando. Participações já também, Frank? Aí com o pessoal, né? Temos sim, temos o André Santos dando parabéns. E a Célia Maria, nossa amiga Célia também acompanhando aí. Muito obrigado, Célia. Edivan Leal também aí, botando boa noite. É isso aí, Inácio, com você. Abraço aí a professora Célia, né? Professora Célia. Professora de português deu muito trabalho. Tem aluno que deu muito trabalho, né, Célia? Não vou dizer quem é não, porque ele está do outro lado aqui, né? Uma grande amiga. Obrigadão, viu? Um abraço aí ao Van também, né? Isso. Tá ligado com a gente, lá do Léo Supermercado. Obrigado mesmo pela audiência. Galera com a gente, acompanhando, olha, hoje você acompanha com a gente um pouco da história de vida e um pouco também da história da Farmácia Pedrosa, essa farmácia que hoje, vamos dizer assim, é uma das referências na nossa região, né? Não só pela parte do grande atendimento, pela parte de medicamentos sempre com qualidade, mas também essa história que a gente queria saber justamente como é que começou essa parte das superações. E aí, quando as filhas se tornam farmacêutica, era inspirado só na sua mãe aí que estava ali no atendimento ou também era um sonho de vocês? Na verdade, como farmacêutico, como eu disse, na verdade lá em casa todo mundo era de saúde, né? Rosana, por mais que ela hoje não atue, mas ela é formada em enfermagem e atuou já por muito tempo. Ela gostava, mas aí teve que acompanhar o marido e por isso saiu. Juliana é enfermeira e hoje ela segue o sonho dela, que ela sempre quis ser médica e hoje, graças a Deus, ela faz medicina e segue o sonho. Já eu e Ana Rosa ficamos na farmácia e que é o que a gente também sempre quis. Eu terminei enfermagem, mas nunca cheguei a atuar, não. Meu sonho mesmo era fazer farmácia. Quando eu terminei enfermagem, pouco tempo depois, aí fiquei sem emprego e tal, porque não é tão fácil, na época não era tão fácil de conseguir emprego. E mais 6 meses depois eu entrei na universidade e fui estudar na UFCG em Cuité. Foi bem difícil, eu digo a vocês. Por quê? Eu nunca tinha saído de casa, por mais que fosse passar só a semana e voltar no final de semana, foi dureza. Fora que, assim, eu fiz enfermagem e eu considerava um curso razoavelmente fácil, no sentido de que, assim, tudo que você estudava, você entendia para onde você ia encaminhar aquilo ali. A farmácia não, a farmácia eu achei bem complexo. Muito cálculo, muita química, e onde eu vou aplicar isso. Então, assim, foi dureza, Moraes. Foi 5 anos, porque eu peguei algumas greves também, 5 anos em Cuité. Então, assim, hoje eu sinto falta. Não me pergunto por quê, mas eu sinto falta. Mas foi dureza. E Ana Rosa também estudou lá, né? E graças a Deus, ela se formou primeiro que eu. Mas, assim, a experiência também de ter morado em outra cidade, de ter estagiado em outros lugares, tudo isso a gente aproveita, né, como experiência e tudo, e trazer conhecimento para a drogaria, né? E até hoje a gente busca também conhecimento, fazendo algumas especializações sempre, e se atualizando, né? E é a profissão que eu realmente pedi a Deus, e Deus me ouviu. Eu sempre quis. Uma das dúvidas que a gente sempre tem, e até agora há pouco a gente estava brincando com essa história, assim,
O farmacêutico, ele tem que fazer algum curso específico, pelo menos para traduzir a letra? Ei, pior que não, viu? Porque Todo mundo é engraçado. As pessoas acham todo que mundo fica essa dúvida, né? que é a coisa mais difícil quando você entra na farmácia dos meus funcionários. Eita, mas e agora? Como vai ser? Minha mãe, quando foi abrir. Mas eu nem sei ler receita, quando eu me disse. Mas assim, depois você vai ver que aquilo ali é o mais fácil. Mas enfim, ler receita. Hoje em dia já existe uma lei que os médicos eles precisam ser digitalizados. Não pode mais. Porque aquilo ali só Deus, né? Tem isso. Mas a gente vai se acostumando com a letra do médico, porque vira rotina. Só que quando não dá certo, eu ligo. Eu ligo para a clínica, eu ligo para o hospital daqui, às vezes, o cliente está aqui, o paciente saiu daí agora, tento confirmar. Já aconteceu uma coisa até engraçada. Uma vez uma cliente chegou com um receituário, eu não entendi. Falei, você vai ter que voltar, porque eu confesso que não estou entendendo. Eu não vou dispensar uma coisa que eu não tenho certeza, né? Isso que a gente tem grupos e tudo, e eu mandava para os grupos, ninguém sabia. Quando ela voltou pro médico, nem ele sabia mais o que tinha escrito. Não lembrava mais. Não lembrava mais. Aí fez, pra que você tem mesmo? Diga aí. Então, assim, já aconteceu coisas inéditas. E ela foi fazer outra consulta. Quando ela chegou, ela disse, minha filha, nem ele sabia o que ele tinha escrito. Mas são casos, mas a gente vai se acostumando com a letra. E hoje em dia já existem muitas receitas que vêm digitalizadas, então facilita muito. Mas na faculdade não aprende não, é no dia a dia mesmo, apanhando mesmo. Porque todo mundo fica na dúvida, né? Eu mesmo, se às vezes eu vou num médico, alguma coisa, chega aqui na receita e digo, rapaz, aí olha aqui. Às vezes o que eu entendo é 1 ou 2 vezes ao dia, no final, é o que a gente dá para entender. Mas o nome mesmo sai. Então, eu disse, um dia eu ainda vou perguntar a alguém se faz alguma coisa aí. Nada, é no dia a dia mesmo, é apanhando mesmo. Muitas vezes você nem dispensa, se você não tem certeza. Hoje em dia, com a tecnologia, ficou muito mais fácil. Porque a gente tem vários grupos em que envia e, gente, ajuda aí. Aí um vai ajudando. Aí você vai perguntando para que serve, enfim, vai dando certo. Mas antes, que não tinha isso, era complexo mesmo. Muitas vezes eu mandava voltar. Infelizmente, vai ter que voltar para perguntar, porque eu não tenho certeza. E não dá para dispensar, obviamente, sem certeza. Mas... Outra pergunta também, eu vou até aproveitar também. Quando chega alguns clientes, tipo o Inácio Lima, que esquece o nome dos medicamentos e se não levar a anotada ele não lembra de jeito nenhum, e aí que tenta adivinhar, também vocês dão trabalho? Acontece muito assim. Tem vários memes, né, no Instagram. O povo leva a caixinha cortada só com o fundo, não o nome. Fotos. Aí a gente vai puxando do cliente. Mas serve pra quê? O senhor lembra o preço? Mas já comprei aqui, minha filha. E aí a gente vai puxando do paciente para que serve, quanto era e como foi, quando é que a senhora comprou, vamos ver aqui no histórico de vendas e vai dando certo, mas é dureza mesmo. Chega a ser engraçado muitas vezes. Porque assim, eu falo dessa história, pessoal que está em casa, porque assim, às vezes o pessoal manda eu comprar um medicamento e às vezes eu chego lá na farmácia com as meninas e digo, rapaz, é uma da caixa verde, é um não sei o quê, porque nem eu sei às vezes o nome. E muitas vezes o pessoal diz, não, é um comprimido rosinha. Né? Aí eu digo, aí fica mais difícil ainda. Então assim, às vezes a gente acaba esquecendo e muitos memes às vezes na internet tem, né, que acontece. E são todos reais, viu? Não é mentira não, é todos reais. Eu acho super engraçado quando eu vejo. Porque realmente acontece. Acontece demais. Nomes diferentes e você vai... Como? Me diga o nome de novo. Eita, você sabe disso, minha gente. E aí, vamos um conversa com o outro até chegar no consenso. Mas é bem... E outra, caixa de medicamento é tudo igual. Muitos clientes, principalmente idosos, não sabem ler. Olha, a senhora tem que ter certeza. Vamos lá, vai buscar em casa? Não, minha filha, mora no sítio. Aí pronto, aí a gente vai, luta pra lá, pra cá e dá certo. No final dá tudo certo, mas chega a ser engraçado. E ainda tem aqueles teimosos que dizem assim, você passa o medicamento, aí diz, não, mas a caixa que eu comprei é dessa cor. Né? Também, né? Não, só quero se for essa, né? Tem demais, né? É cada situações. Mas temos mais participações aí também. Tem o pessoal interagindo com a gente nas redes sociais. Lembrando, você pode deixar o seu recado, faça a sua pergunta também, viu? Tem sempre novidades, perguntas. E aí, a participação do pessoal que está interagindo com a gente, Frank. Isso mesmo, nós estamos aí, nosso amigo Gustavo, né, tá aí dando boa noite. O Edivan agradecendo aí, valeu. A Rosana Pedrosa, né, também tá muito orgulho de você e de nossa história de vida. Gustavo, aqui a história da Drogaria Pedrosa é muito linda e inspira a todos nós. Muito obrigado aí pela participação, Gustavo, Rosana, Edivan.
Muito obrigado aí com você, Inácio. E aí o pessoal interagindo com a gente, como é essa história, e agora há pouco ela trouxe a informação. Abriu aí filial em Casserengue, a filial em Pilões, está chegando novidade em Remígio também. Então aí já está nos planejamentos. E aí, quando você abriu a de Casserengue, e aí foi para a de Pilões, como é que foi esse mais um desafio, né? Foi a de Casserengue, aí depois abriu a filial daqui de Arara. De Arara. Aí agora, em julho, foi a de Pilões, né? E vamos, se Deus quiser, abrir a de Remígio. Então, é sempre, pronto, o começo é sempre mais difícil, né? Óbvio. Agora em Pilões mesmo, eu passei os primeiros 4 meses indo e vindo sempre, por mais que a gente sempre tenha uma equipe muito experiente, a gente sempre deixa uma equipe muito experiente, mas assim, eu gosto de estar de perto, de estar dentro, principalmente nesse início, que você vai acolher as pessoas da cidade, né? Os nossos clientes, até criar uma clientela mais fiel. Mas é sempre muito prazeroso, porque os clientes, eles gostam da forma como o nosso atendimento é um atendimento padrão e diferenciado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo mesmo, não em drogarias, mas em qualquer outro ambiente de trabalho, acontece das pessoas, elas não têm muito tato para o atendimento. É como se estão ali, mas não estão meio que à força, meio que atendendo à força. Então, assim, eu particularmente sou muito exigente em atendimento. Então, assim, eu busco passar isso, nós, da nossa empresa, ela tem esse padrão de atendimento. Então, eu busco sempre passar isso para os meus funcionários. Vamos atender dessa forma. E o segredo é simples. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Já aconteceu de eu sair de estabelecimento porque eu não fui bem atendida. Aí os meus colegas, mas Roseana, não sei o que. Gente, eu só falta colocar meus clientes no colo, balançar para dormir. Então, assim, eu não vou ser maltratada num lugar. Você precisa tratar as pessoas como você quer ser tratado. Isso é fundamental. E eu digo sempre. Então, assim, vai além de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. É você acolher, você saber escutar, você saber ouvir. Entendeu? Como você mesmo disse, as pessoas elas vão frequentando todos os dias aquele lugar, elas precisam se sentir bem. Vai além do preço, vai além da variedade, entendeu? Então, assim, eu creio que nossa clientela fiel parte muito disso, do bem-estar que você sente no seu ambiente, no ambiente que você se encontra. Pelo menos se eu for num lugar comprar e eu for bem atendida, eu retorno. Mas se eu não for, eu não retorno. Por que eu retornaria? Pode ter o melhor preço do mundo, eu não retornaria. Eu preciso ser bem atendida, ser bem acolhida. Isso é fundamental e é esse o nosso segredo. É fundamental você saber ouvir as pessoas, você saber tratar as pessoas. Você ter pé no chão, como eu disse a vocês no começo, assim. Você precisa construir uma personalidade que você saiba atender as pessoas. Seja uma pessoa, um rico, uma pessoa mais carente, uma criança. Às vezes a criança entra no comércio para comprar, mas ninguém olha para ela. Então, gente, eu sempre digo, gente, é um cliente, é um ser humano, então vamos lá. Entendeu? É tudo isso, assim, vai muito além de preço e de variedade. Esse padrão de atendimento. E aí, nas filiais, eu faço questão de acompanhar por vários meses esse padrão de atendimento para replicar. E o segredo é esse. Há um treinamento aí também, vamos dizer assim, porque geralmente quando se tem sempre aí um treinamento dos atendentes, das pessoas, para que mantenha esse padrão repassado para eles sempre, com assim, certeza. Com toda uma certeza. reciclagem sempre assim para o pessoal. Com certeza. Na verdade é um aprendizado mútuo, porque cada funcionário que chega, ele traz também coisas que a gente, ensinamentos, entendeu? Então assim, é um aprendizado mútuo, eu sempre digo, eu aprendo muito com eles e a gente aprende inclusive com os clientes. E eles comigo. Quando eu digo comigo, porque assim, a Ana Rosa também está à frente, mas Manhã também ensinou muito. Os mais velhos já pegaram muitos ensinamentos de Manhã. Mas essa parte administrativa fica mais com ela, a parte de treinamentos fica mais comigo. Então, é um aprendizado mútuo. Tanto da gente com eles, como eles com a gente. E com os próprios clientes, entendeu? Os próprios clientes também ajudam muito. Um pouquinho. Tá zumbindo um pouquinho. Deu certo? Pronto. A gente vai corrigir aqui, é rapidinho, mas fica à vontade, já pode continuar. Então é isso, eu sempre busco. Quando o meu funcionário ele chega, a gente passa, né, também um tempo de treinamento com eles, para eles aprenderem isso.
aprenderem a se soltar mais, porque as pessoas às vezes chegam meio tímidas, primeiro emprego e tal, mas aí vai dando certo. Uma das coisas que eu tenho sempre notado também no atendimento é a questão assim, como eu falei agora há pouco, o pessoal já tem um conhecimento, assim, através desse atendimento humanizado, tratam vocês assim por nome, porque geralmente você chega numa farmácia, atendente vai precisa de quê? Você vai querer o quê? Parece um robô. Não, mas já chega as pessoas, não, seu fulano, dona Maria, seu José, assim, tanto vocês já conhecem o cliente, como o cliente conhecem vocês e chega, olha, eu queria Com certeza. com o tal remédio, eu queria isso. Às vezes assim, eu até brinco com os meninos que eu chego lá assim conversando e por muitas vezes eu levava o remédio daqui para Cacerinha, agora como tem a filial lá e às vezes chego lá e já chego, ô Rudimir, já estou precisando de tal remédio aí, e ele já está lá. Quer dizer, você já conhece o cliente e já conhece o atendente já conhece Pelo o cliente do nome. mesmo jeito pelo nome. Então é um Pelo atendimento nome. totalmente diferente, né? E é fundamental. Como você disse, as pessoas elas vão cidade pequena, o cliente ele vai várias vezes na loja, então você se sente acolhido. Fulano sabe meu nome. Nossa. E já aconteceu. E algumas vezes você esqueceu o nome de alguém, a pessoa, rapaz, eu compro aqui há quantos anos? Entendeu? Então, assim, mas eu sempre tenho boa memória e assim, como é um atendimento, como você disse, humanizado, você cria aquele vínculo, não tem como. Eu tenho vários clientes, eu conheço todos pelo nome, a verdade é essa. A não ser que seja, obviamente, uma pessoa de fora, mas conhecer pelo nome, saber o que aquele cliente pode estar precisando, é fundamental. É fundamental. E a gente tem esse padrão de atendimento e replica para todos. É importante demais. Você que está em casa também vai. É importante a sua participação. Deixa o seu recado, interage com a gente, tá certo? E manda a sua mensagem, tá bom? Vai interagindo com a gente. Franco, tem mais participações? Tem. Vamos lá, o pessoal está sim, interagindo. Estamos aqui a Fátima Costa, gente boa demais, tá dizendo que você é muito gente boa. Obrigada. É Miriam Arruda, eu acho que é Miriam Foi professora Arruda. minha também, viu? Essa é minha doutora, uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Celiane, orgulho dessa amiga. Com você, Inácio. Obrigada. Pessoal interagindo com a gente, muito obrigado aí pela participação. Vai deixando o seu recado que a gente vai interagindo com você também, tá certo? Mandando sua mensagem, tudo aí, para você que está acompanhando desde o começo. Essa história de vida, essa história de empreendimento. Porque assim, muitas vezes o pessoal vê hoje a drogaria no padrão que está hoje, mas não sabe aquela história de como começou, como é que vai o desdobramento, né? Porque não é só vocês estar ali à frente, tem um trabalho todo interno também, de cuidado, de dedicação de vocês, para que pudesse estar hoje esse padrão que está hoje. E aí quando você falou, hoje vocês se sentem realizados onde estão ou querem, assim, vamos dizer, de certa forma, alcançar um patamar maior ainda com a Drogaria Pedrosa? Bem, com certeza, a gente quer crescer cada vez mais, porque acho que a gente não pode parar de sonhar, né? A gente tem que ir galgando sempre melhorar, pensando em melhorar. Mas assim, eu lembrei de um fato agora, que eu não sei se eu contei, que foi bem interessante, você está falando aí sobre o crescimento. Quando a gente começou, como eu te disse, mãe quebrou um quarto da casa e abriu a farmácia. Depois, com o tempo, ela teve que fazer uma reforma, porque tem uns padrões de tamanho e tal, e ela quebrou o segundo quarto. Eu lembro muito bem disso. E a gente ficou sem quarto, por muito tempo. Dormia na sala, aquela correria. E eu lembro disso com muito orgulho. E eu lembro que depois chega um tempo que tem que ampliar, não está dando mais. Isso foi antes das filiais. Aí vamos reformar a casa inteira. E assim, é muito bom você ter essas lembranças, porque isso vai vendo, caramba, olha como a gente passou isso. Eu lembro quando eu que abria, quando eu digo eu, mãe, ou Ana Rosa, a gente abria, fechava. Às vezes eram mais de 12 horas de trabalho. Então assim, às vezes a pessoa pensa que, estão aí, chegaram aí, foi fácil. Mas não foi fácil. E que bom que não foi fácil. Entendeu? Então assim, muitas vezes eu almoçava lá mesmo, porque não dava para sair. Entendeu? Então, assim, é muito prazeroso. É muito prazeroso lembrar de tudo isso. Hoje a gente consegue sair mais, viajar. Passamos muito tempo sem viajar em família todos, porque alguém tem que ficar. Entendeu? Às vezes todo mundo, não, Rosana fica, ou então Ana Rosa fica, ou então amanhã não vai. Uma pessoa tinha que ser sacrificada. Mas, assim, eu lembro disso com muito orgulho. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer viagens em família, todos, mas por muito tempo não conseguiu. Por muito tempo eu precisei, quando eu digo eu, todos, né?
abrir mão de, não vou para tal lugar, não posso, porque eu tenho que trabalhar. E às vezes acontecia até histórias pessoais de que, perdi aquilo, perdi. Mas hoje eu agradeço. Porque hoje eu vejo que eu precisava perder para ganhar lá na frente. Entendeu? Perder um momento ou alguma coisa. Porque você precisa batalhar para chegar na frente e dizer, foi suado, mas deu certo. Deu tudo certo. Então, às vezes você não quer abrir mão de algumas coisas, do seu tempo, de uma farra, de uma festa, de um momento, mas você precisa, porque você precisa, para crescer, ralar. Entendeu? Então, assim, tudo isso foi necessário, foi fundamental. E que bom que eu pude participar, que eu participei dessa história de crescimento da Drogaria Pedrosa, né, todas nós, né? E que, graças a Deus, está dando super certo, né? Então, assim, é muito orgulho da minha mãe, orgulho das minhas irmãs, né? Porque a gente está conseguindo, graças a Deus. E aí agora também, você falando aí sobre esse, me bateu também uma lembrança agora e uma pergunta também, porque assim, a correria, você falou aí, tiveram que modificar a casa toda, modificar, e como era aí os cuidados, porque assim, cuidar das crianças, são 4 crianças, e cuidar da casa ao mesmo tempo, e ainda o trabalho, como é que era o trabalho aí da Dona Rosilda desse jeito, hein? Então, quando minha avó era viva, minha avó ficava com a gente para ela ir trabalhar, né? Aí depois que minha avó faleceu, a mais velha já era maiorzinha, ficava... a gente já era maiorzinho, né? Então já se cuidava mais ou menos. Mas a mais velha ficava com a gente, a Ana Rosa ficava na farmácia com ela. E foi luta. Mas a mãe sempre dizia assim, mas tinha as meninas de socorro, pegava nas meninas. Enfim, tinha sempre a família que... Dava um suporte ali. Dava um suportezinho assim, nessa questão de ficar com a gente e tal. A gente estudava. Sempre foi muito obediente. A gente não foi muito meninas rebeldes, até porque a mãe era brava. Para aqueles traquinos, não dava pra ter moleza, não. Ela não dava... Tava ali sempre... Era. A gente sempre foi bem cuidadosa, assim. E também ela tinha um comércio na época, ficava lá, a gente ficava lá tomando conta também. E foi dando certo. Ela ia trabalhar fora e a gente ficava ali, porque ela tinha um comércio de uma lojinha. E na farmácia, no começo, sempre foi a Ana Rosa. Ana Rosa, mesmo pequena, ela sempre esteve à frente. Já teve ali, já fui logo ali, já abraçando, já... Desde o começo, que eu era muito nova, tinha o salão, eu e Rosana ficavam no salão. Foram 9 anos no salão. Não sei se vocês lembram, era em frente à Mendonça, a gente tinha um salão de cabeleireiro, passou 9 anos ali. E depois, quando eu só saí, quando eu fui fazer farmácia em Cuité. E aí eu disse, rapaz, eu preciso fechar. Eu ainda abria no final de semana, quando eu chegava em casa, mas... eu preciso fechar porque eu preciso aprender, né? Porque eu não ficava lá muito. E aí foi aí que eu comecei e foi dando certo. Eu era um pouco, nunca fui tímida, mas eu era introvertida. Mais reservada. Mais reservada. E aí a gente começa a falar com um, falar com o outro. Hoje em dia, às vezes é tão engraçado quando eu saio na rua e, dona fulana, eu conheço, você acaba conhecendo todo mundo pelo nome. Quando eu vou na igreja, eu vejo todas as minhas clientes, então isso é muito bom. É muito bom você sair e conhecer todo mundo lhe conhecer. Eu gosto demais mesmo. Eu me sinto em casa, entendeu? E aí é só gratidão, porque assim, as pessoas elas também nos acolhem muito bem. Muito bem. Os nossos clientes, eles gostam da gente. A gente sente esse carinho, sabe? É recíproco. Tanto a gente tem por eles, como eles pela gente. Então é muito prazeroso trabalhar na minha área. Quando você fala que passou 9 anos no salão, bateu uma dúvida assim... será que eu devo continuar no salão? Vou para farmácia ou não? Vocês, quando teve que escolher, não, eu vou... Não, eu gostava de trabalhar lá, mas eu confesso que assim, era bem cansativo, no sentido de... cansativo, muito tempo em pé, principalmente na época de festa aqui em Arara. Era muito tempo em pé, então era bem sofrido, assim, nesse aspecto. E assim, eu estava estudando e eu queria exercer minha profissão, né? Aí sempre foi. Tanto quando eu fiz enfermagem, eu também... quando eu terminei a enfermagem, eu não queria fazer farmácia. Foi uma insistência. Eu sempre quis fazer farmácia, porém, não tinha passado no vestibular. Aí passei para enfermagem. Aí, quando eu terminei a enfermagem, mãe, você vai fazer farmácia. Eu, não, mãe, não. Tá vendo que eu não estudei mais nada, negócio de ensino médio, não vai dar certo, não sei o que. Ela, você vai fazer farmácia. Coragem dela, né? E eu com aquela minha, não, mãe, não vai dar certo. Vai. E aí, quando você, às vezes é seu psicológico, quando você realmente descansa, passei. Eu nem acreditei. Aí fui. Só que foi tão difícil no começo para me adaptar àquela mudança inteira, porque eu nunca tinha saído de casa. Além da própria faculdade exigir muito de você, morar em outra cidade,
Era bem complicado. Embora voltasse no final de semana, eu achava bem corda, complicado. o primeiro corte umbilical ali que estava acontecendo, foi, né? Exato. Na verdade, o primeiro corte umbilical foi quando a minha irmã casou. Já. Ele também foi muito sofrido, porque ela saiu do salão ficar comigo e foi bem difícil. Literalmente um corte umbilical. Então, assim, aí sair pra morar fora foi bem complicado. Mas eu fazia, mãe, eu quero desistir. Não, mãe, eu já tenho uma profissão. Eu vou exercer a minha profissão. E ela, você vai fazer farmácia, você vai terminar a farmácia. Eu não deixava. Aí até que eu passei num concurso para enfermagem, as coisas de Deus como são. Eu passei num concurso para enfermagem na cidade de Pocinhos. Fiquei muito feliz, vou sair de Cuiterra, não aguentava mais, porque era muito complicado, assim, era muito difícil, literalmente. Eu achava, a faculdade exigia muito. E aí, ela ficou muito triste, mãe ficou muito triste, porque ela queria que eu terminasse a farmácia. Eu via no olhar dela que ela não tinha gostado daquilo, mas eu já estava satisfeitíssima, passando no concurso, eu não quero mais nada, eu vou ficar, não quero mais estudar não aguento mais não, está me matando essa faculdade. E ela triste mesmo. Aí, até que então, o concurso foi anulado. Teve fraude e provaram isso. Eu achava que ia tirar apenas as pessoas que tinham entrado por fraude, não, anulou pelo pé, fiquei arrasada, mas as coisas de Deus como são. Hoje, eu agradeço a Deus por eu ter terminado farmácia e estar exercendo na drogaria, né? Graças a Deus, estamos crescendo e dando super certo. E se eu tivesse ido pela minha cabeça e não pela dela, pela vontade da minha vontade e não pela dela, e pela de Deus, porque Deus fez tudo isso, enfim, cancelou o concurso. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito, né? Nada disso estava acontecendo. Nenhuma realização dessa pessoal minha, inclusive, estaria acontecendo, né? Então, assim, Deus quando quer, não tem empecilho, vai dar certo. E ela sempre me mostrava, termine farmácia, você precisa estar aqui. E, graças a Deus, eu terminei. E aí, quando chegava final de semana, que você chegava em casa para voltar na segunda, e aí? Eu voltava no domingo. Voltava no domingo à noite. Imagina. Pegava o São José. Até isso eu sinto saudades. Acredita. Eu pegava o São José, ia para Remígio, de Remígio esperava outro para ir para Cuité. Então, assim, era bem... Eu dizia sempre, eu tenho um cunhado que ele mora em São Paulo. Ele passava 3 horas para chegar de Arara para São Paulo, né? No voo e tal. Aí eu dizia, meu Deus, 3 horas eu passo no São José para chegar em Cuité. Olha mesmo como era. Então, assim, era sofrido, tudo isso. Mas eu sinto falta, porque eu precisei daquilo e hoje eu sinto falta, era bom. Acredita, era bom. Era sofrido, mas era bom. Aí quando eu não ia no domingo à noite, às vezes eu ia na segunda madrugada. Logo cedinho. Cedinho. Foram 5 anos, assim. Muito sofrido, mas muito bom. Aí, como dizia, no final, a conquista é que... Com certeza. Né? Hoje em dia, nossa, como eu agradeço a Deus por ter... A Deus da minha mãe por ter me feito terminar. Foi... Graças a Deus deu super certo. Hoje eu sou realizada. Eu digo sempre, eu sou realizada na minha profissão. Se você quiser, você quer ser médica, Rosana? Quero não. Eu quero ser farmacêutica. Eu fiz a profissão que eu tenho. E graças a Deus. E a mesma coisa diz a minha irmã, Ana Rosa. Também é muito... Ela foi formada em Química Industrial e depois ela fez farmácia. E ela também é super realizada. Porque gostar do que você faz também é um segredo. Além de você saber ter um padrão de atendimento, como eu disse, você tratar as pessoas como você quer ser tratado, você gostar do que faz é fundamental. Você está num ambiente à força, não vai. Tem que gostar. É importante, fique ligado com a gente porque tem mais participações também. Deixa o teu recado, viu? Interage com a gente, tem mais mensagens chegando do pessoal aí, Frank. Tem sim, o Lenilson Alves está falando a melhor que tem, ele está se referindo a farmácia Pedrosa. Valeu, Lenilson. Pessoal, aí a gente vê, como você falou agora há pouco também, a questão das oportunidades. Com o crescimento de vocês também surgiu as oportunidades. Primeiro emprego de muitas pessoas, outros já o segundo emprego, mais empregos mais seguros. Isso mostra também que o crescimento da farmácia Pedrosa trouxe o crescimento das pessoas e também o crescimento da cidade, porque são empreendimentos que fazem a cidade crescer, né? Com certeza. A gente anualmente faz a nossa confraternização e eu chamo de família Pedrosa, porque tem de tudo. Tem carinho, tem briga, tem tudo que uma família normal tem. Então, assim, como eu disse, a gente passa muito tempo junto. Então, assim, eu sinto um carinho por cada um dos meus funcionários como se fossem meus irmãos, literalmente, porque
A gente sofre junto. Quando um tá triste, quando acontece alguma coisa com alguém, a gente fica sabendo, calma, vai dar certo. Não, mas peraí, vai dar certo. A gente sofre junto, a gente ri junto. Então é muito bom, é muito bom. É literalmente irmãos. Irmão briga, irmão se ama e assim vai. E eles veem o crescimento deles, tanto profissional como pessoal. É muito gratificante. Às vezes a gente em casa mesmo conversando, nossa, você viu, fulano ó, comprou uma moto, não sei o quê. Que bom, que bacana. Fulano foi morar só agora, conseguiu isso, entendeu? Então, assim, é muito bom ver eles bem, eles crescendo, estudando, sabe? Construindo a história de vida deles também. É muito prazeroso mesmo. E a gente vê essa importância, como você falou aí, justamente porque, assim, hoje, muitos dos funcionários, até pelo reconhecimento do trabalho de vocês e deles também ao mesmo tempo, quando veste ali o seu jaleco com o nome da Pedrosa, quer dizer, já tem um padrão de qualidade grande, já tem um reconhecimento grande, não só em Arara, mas na região. Então isso se torna prazeroso e importante para vocês também, né? Sem dúvida, com certeza. Com toda certeza. Eu lembro que uma vez, foi engraçada essa história. Teve um funcionário da gente que parece que o padrasto adoeceu, aí ele ligou, eita, tá acontecendo isso, eita, estamos sem carro, não sei o que. Não, quem tá falando é fulano que trabalha em Dona Rosilda. Aí, não, peraí que a gente vai dar um jeito aqui. Então, assim, eles dizem, eu tenho um prazer em dizer, eu trabalho lá em Dona Rosilda. Peraí, eu trabalho em Dona Rosilda, vamos lá. Então, assim, a Drogaria Pedrosa, ela proporciona isso, assim. Ele sempre diz, assim, eu fui logo de jaleco, me apresentar lá, entendeu? É bacana, é interessante eles dizerem. A gente ri, mas isso é verdade. Quando eles vestem o jaleco, vestem a camisa da empresa, eles são... para toda obra, meus funcionários são os melhores, sem dúvida. Importante demais aí, porque assim, a gente vê sempre, muitos locais não tem a organização, né, não tem aí o padrão, e aí já mostram a diferença. Hoje, como eu disse agora há pouco, é uma referência na região, né, não só em Arara, mas na região, e aí com esse crescimento, vem trazendo pessoas que têm o seu primeiro emprego. Eu vejo muitas pessoas realizadas, jovens, que às vezes não querem sair do município, como você mesmo disse assim, eu queria ter a minha profissão e hoje eu exerço, está na sua cidade, está perto da família, é importante. E esses jovens que têm essa oportunidade que vocês estão dando, também conseguem essa mesma coisa, ter o crescimento deles e estando perto dos seus familiares. Isso é muito bom, né? Com certeza, porque assim, a gente tem essa cultura de cidade do interior, de muita gente ir para São Paulo, né? Ir para outra região, trabalhar e tal. Então, assim, a gente tendo a oportunidade na nossa cidade, obviamente, porque assim, ir para outra cidade e tal, mas assim, o custo de vida é muito mais alto. Então, você está na nossa cidade, valorizando a nossa cidade, morando aqui, perto dos seus familiares, dos seus amigos, é outra coisa. E podendo trabalhar, é excelente. Então, assim, é fundamental que graças a Deus, a nossa cidade tem algumas oportunidades, né? Alguns empreendedores que buscam isso nos funcionários e é fundamental que eles também queiram. Porque, às vezes, assim, trabalhar, como eu digo sempre, trabalhar, o nome já diz, né? Então você precisa também ter garra, determinação, ter força de vontade. Não é fácil você trabalhar, mas você precisa ter coragem, como a minha mãe teve, né? Como eu estou dizendo. Arregaçar as mangas e eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou para frente, né? É muito importante você ter essa consciência também, né? Para você não precisar ir para fora, até porque ir para fora também vai ser dureza, né? Então trabalhar Muitas vezes você não vai ter o apoio que você tem na sua cidade, né? Com certeza. Estar em casa é sempre bom, né? Não se compara. Melhor. Às vezes quando eu vou para outra filial e tal, eu gosto de trabalhar nas filiais, mas assim, não é a mesma coisa de eu ter meu horário de almoço e ir para casa. Pertinho, dá só um pulinho ali e já está em casa, né? Tá em casa. Agora a gente falou aqui sobre o empreendimento, falamos sobre o crescimento da farmácia, sobre como surgiu a farmácia, mas aí quais os objetivos seus agora também no futuro, no campo profissional? Vai continuar na farmácia? O que é que tem mais que pode trazer de novidades também aqui para nossa cidade e região, né? Vou continuar a farmácia, sim, nas drogarias, né? A gente pretende, sim, ampliar o número de filiais e, assim, dar conta das filiais no sentido, assim, de sempre estar visitando, né? Aprimorando, melhorando, fazendo ação social. Isso é muito bacana para a população mesmo. Fazendo ação social, eu também pretendo fazer alguma especialização na parte de gestão, que é uma área que eu gosto muito,
de gestão, né? Para melhor passar os meus objetivos para os próprios funcionários, os meus ensinamentos para os próprios funcionários e eles criar aquele padrão. Então, no meu futuro pessoal, eu pretendo fazer essa especialização na parte de gestão, que é realmente o que eu gosto, né? E para poder replicar e conseguir abrir novas filiais de uma maneira mais profissional, né? Agora sim, um segredo só a gente que vai saber. Ninguém tá sabendo desse segredo. Depois da de Remígio, já tem olho, assim, sem dizer, mas já tem olho em outra cidade também, que pode receber a Pedrosa também? Na verdade, ainda não. Realmente, Remígio é a nossa próxima filial, mas assim, a gente tem planos, mas nada concretizado ainda, né? Mas já tem umas que já estão assim observando alguns locais. Vai sempre observando novas cidades, mas por enquanto vai ser só o Remígio, assim, de certeza. Mas depois, com certeza, vamos abrir novas, se Deus quiser. Sempre há tempo para melhorar a qualidade para o pessoal. Com certeza. Rosiana, eu quero deixar você bem à vontade. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade aí. Alguma novidade que você tiver, alguma coisa que você acha que é importante trazer aqui, porque assim, a gente está trazendo uma história de inspiração para a população. A gente sabe que temos grandes profissionais em nossa cidade, temos empresas qualificadas, por muitas vezes não chega ao conhecimento de todos. E a forma que o podcast Arara em Foco quer trazer é isso, trazer esses profissionais para que o pessoal conheça a sua história de vida, conheça a história de trabalho, que não caíram do céu, não chegaram assim fácil, teve que subir degraus a degraus, conquistas a mais conquistas para poder chegar hoje a um padrão de qualidade aonde estão. Então eu queria que ficasse bem à vontade, que você, mais alguma coisa que puder acrescentar, fique à vontade. Enfim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de vocês terem me convidado para contar um pouquinho da história da nossa família, né, da nossa drogaria, e dizer a vocês que estão me ouvindo que se inspirem nessa história para buscar crescer, trabalhar, estudar, crescer tanto pessoal como profissionalmente, né, para vocês verem, amadurecerem sempre a ideia de que construir uma maturidade, uma personalidade, né? E levar a história da Drogaria Pedrosa com inspiração para cada um de vocês, né? A história da minha mãe, a garra, a determinação, a força, a fé em Deus, né? Que tudo flui, né? Você tem coragem e buscar sempre melhorar. Quando eu digo coragem, é no sentido de literalmente arregaçar as mangas e trabalhar, abrir mão de muita coisa e trabalhar até você conseguir galgar seus planos, na verdade os meus planos, eles vieram de uma história familiar, mas eles têm muito a acrescentar, a crescer ainda, né, pessoalmente e profissionalmente. Então é isso, dizer a vocês que vocês se inspirem na nossa história e que levem para a vida, e que agradecer também a cada um de vocês de Arara por serem nossos clientes, por gostarem do nosso atendimento, serem fiéis a gente, né? Então, dizer que a gente sempre está ali buscando melhorar para atender cada vez melhor cada um de vocês, né? Então é isso. Muito obrigada, viu? Só mais uma pergunta para a gente encerrar. A primeira geração gostou de farmácia, a segunda gostou de farmácia, a terceira já tem alguém também gostando? Eita, ainda não. A mais velha, a minha sobrinha, eu digo, vai ser médica, vai ser farmacêutica? Aí ela, não quero nada disso. Acho que ela quer ser arquiteta. Essa área de design, é com ela mesmo. Então eu acredito que por enquanto ainda não, né? Não sei futuramente. Pode chegar aí também, quem sabe aí vento para seguir. Por enquanto a mais velha é ela, né? Então até agora ela não quer essa área, não. Para eu seguir o padrão de qualidade da Pedrosa, então. Mas vai ter. Se Deus quiser, vai ter algum que quer. Seguir a geração aí. Ainda estão pequenos. Então eu quero agradecer mais uma vez. Tem mais participações, Frank? Não. Então queremos agradecer demais. Obrigado por você ter vindo contar essa história. A gente aqui que sirva de inspiração para muitas pessoas, saber que quando se tem algo difícil na vida é porque as vitórias e as conquistas são cada vez maiores, né? Parabenizar não só você, mas Dona Rosilda pela linda história de vida. Obrigada. Que não é fácil, né? Principalmente a gente que escutou a história, que a gente sabe como era antigamente, principalmente para uma mulher sozinha, com filhas, né? Ter que vencer na vida, conquistar o que ela conquistou.
e principalmente como era antigamente, que era tudo mais difícil ainda, né? E aí certeza. isso serve de inspiração para muitas mães que estão em casa, para não se desesperarem, Tá. para acreditar, porque dias melhores virão. E aí tá uma prova de vida, que quando se quer, quando se batalha, quando regaça as mangas e vai à Com luta. certeza, vai à luta, Deus providencia. Só acreditar e ter fé. Então, gente, que sirva de inspiração para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus possa continuar abençoando vocês, não só na farmácia, mas na família, em todos, para que vocês tenham essa felicidade e possam transmitir essa felicidade para os clientes também Muito e os obrigada. amigos. Viu? Obrigada, pessoal. Gente, quero agradecer a vocês. Obrigado mais uma vez, Frank. Mais um dia. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Obrigado aí a Frank pela parte técnica. Agradecer a meu bom Deus. Obrigado, Deus, por mais uma vez me permitir estar aqui de volta. E se quinta-feira ele não me chamar, eu volto. Se ele me chamar, Frank vem sozinho, eu vou com ele, viu, gente? Deus abençoe vocês e até a próxima semana.